Apocalipse 10, versículos 5 e 6. Então, o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Vamos comentar sobre o versículos 5 e 6. A ideia é que não demorará muito para que se cumpra o mistério de Deus. Próximo comentarista, o qual criou, revela o fato de que o mundo pertence a Deus pelo fato de que ele é o seu criador. Não haveria mais demora, a oração de Cristo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, está para ser respondida. Êxodo 6:8, e eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei minha mão, jurando que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vô-la darei por herança, eu, o Senhor. Hebreus 6:13 e 14, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente, abençoando-te abençoarei, e multiplicando-te multiplicarei. Ezequiel 47:14, Deus determinando as fronteiras da terra de Israel, isso aqui é algo futuro também, e vós a herdareis, tanto um como o outro, terra sobre a qual levantei a minha mão para dá-la a vossos pais. Assim, esta mesma terra vos cairá a vós em herança. E lá em Daniel 12:7, fechando essa parte do juramento aqui, e ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Neemias 9:6. Só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército. A terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há. E tu os guardas com vida a todos, e o exército dos céus te adora. E eu fecho com Apocalipse 4:11. Digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. O comentarista mais à direita, a respeito do que ele diz aqui, já não haverá demora, não se ofereceria mais tempo para os homens considerarem as consequências da desobediência. Então, já escolheram o mal para a vida deles. Apocalipse 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Tá aí, mistérios de Deus, então, refere-se à expulsão de Satanás para esse autor aqui. Tocar a sua trombeta revela o início da última metade da grande tribulação, que será pior do que nunca. Segredo de Deus. Esse segredo diz respeito à razão pela qual Deus permitiu que Satanás continuasse a reinar sobre esta terra durante esses milhares de anos. Vamos a um spoiler aqui lá, Apocalipse 11, 15 e 18. O sétimo anjo tocou a trombeta. Por que eu coloquei esse spoiler aqui? Porque ele fala aqui, ó, mas nos dias da voz do sétimo anjo, isso está lá em Apocalipse 11, 15, houve no céu vozes fortes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado, para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que te temem, e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Amós capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas, e ele sempre fez isso de fato. Lucas 24, 44. A seguir Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco,
Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Romanos 11, 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Romanos 16, do 25 ao 27. Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos, e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. A este Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo para sempre. Amém. Efésios 3, do versículo 4 ao 6. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então essas aqui são revelações de Deus, mistérios de Deus que foram revelados ao longo do tempo. Aqui, Apocalipse 10, 8, a gente entra naquela segunda parte, né, em que João vai comer o livrinho, né? Então seria a segunda parte de João e o livrinho, a partir do versículo 8 até o 11. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Esse livrinho é o mesmo que aparece em Apocalipse 5. Novamente, esse autor aqui, ele frisa essa questão do livrinho. Apocalipse 10, 9 e 10. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. João come o livrinho. Comer é a experiência que melhor descreve a apropriação das coisas. Como tipo do homem redimido, então vou repetir bem devagar, como tipo do homem redimido, ele está simbolizando então, João come a escritura de posse da terra. Indica que os remidos terão a posse permanente do planeta, pois a escritura, documento pelo qual se mantém ou se transfere a outrem o direito de possuir as propriedades imóveis, foi ingerida. A propriedade a que ela faz jus passou a fazer parte intrínseca do ser que a ingeriu. Não pode mais ser transferida, nem roubada, nem perdida. Comer a palavra de Deus tem o mesmo sentido. Depois de ingerida, faz parte inseparável de nós, e ninguém poderá calar o seu testemunho, a menos que nos matem. Como aplicação prática desse texto, podemos dizer que a poderosa e inigualável palavra de Deus tem um sabor doce para todos os que recebem a Jesus como seu Salvador pessoal, porque proporciona coragem para seguir adiante. Todavia, ela é amarga para todos que de alguma forma terão que enfrentar o juízo vindouro descrito nas Escrituras, os quais todo cristão deve pronunciar aos que não creem. João é tipo da igreja fiel, por isso foi ele quem comeu o livrinho, e não um dos anciãos ou um dos 144 mil israelitas selados, pois ambos representam grupos de redimidos. Só a igreja é composta da totalidade da humanidade redimida. Ela existirá na Terra com características diferentes por causa de circunstâncias especiais, mesmo depois do arrebatamento dos fiéis. O ministério profético da igreja continuará até que todas as coisas sejam purificadas e restauradas. Depois será introduzida na santa cidade,
e reinará com Cristo para sempre. Ficou amargo o meu ventre, indicando que mais juízo estava para vir. Diz respeito à última metade da grande tribulação, que será pior. Então ele dá ênfase também nessa segunda parte aqui da 70ª semana de Daniel. Vamos lá para as referências bíblicas. Jeremias 15:16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras encheram o meu coração de júbilo e de alegria, pois sou chamado pelo teu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. Ezequiel 2:8-10, a visão também do rolo de um livro. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo, não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela havia um rolo de livro. E estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. E nele estavam escritas lamentações e suspiros e ais. Depois me disse, filho do homem, come o que achares. Come este rolo e vai, fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo, e disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então eu comi, e era na minha boca doce como o mel. Apocalipse 10:11 é o último versículo que a gente vai comentar. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então tá aqui, comentarista à esquerda, há muitos povos, do grego epi, contra, de ou acerca de. Literalmente diz, importa que profetizes outra vez, ou seja, ainda mais adiante, acerca de muitos povos e nações, e línguas e reis. Foi isso que João fez no restante de Apocalipse, começando com a 7ª trombeta, ao segundo advento. É daí por diante, que a gente vai ver lá na frente, a partir de 11:15. Esse comentarista aqui no rodapé, importa que outra vez profetizes. Jesus está dizendo a João que a posição que ele tomou ao colocar um pé no mar e o outro na terra, não significa sua posse formal da terra nessa ocasião. Isso não acontecerá até cerca de 3 anos e meio mais tarde. Portanto, João deve continuar a profetizar, o que de fato é a segunda metade do livro de Apocalipse,